3, 2, 1, começa. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre escrita. E para isso nós vamos utilizar o texto A Escrita como Ato de Enunciação e o Planejamento Textual. Esse texto foi escrito por Maria Aparecida Cota. Ela começa falando sobre a escrita como um ato de enunciação. E durante o texto, ela utiliza várias citações de autores, e um deles é o Cristóvão Tesa, que diz que nós somos definidos pela linguagem. E no universo das variedades que compõem esse mundo linguístico e político chamado língua portuguesa. A língua padrão, que a escrita representa, tem a função de nos colocar no mundo da história e da civilização. A escrita é a mais ampla porta que se pode abrir para o mundo. Ou seja, nós somos seres constituídos de linguagem, pela linguagem. E pela linguagem no seu sentido mais amplo. Nós pensamos, nós sentimos e nós nos expressamos através da linguagem. Então, é correto dizer que a gente se faz texto diante da outra pessoa, diante da pessoa com quem a gente conversa, com quem a gente interage. Porque essa outra pessoa, ela lê os nossos gestos, as nossas fisionomias, as nossas atitudes, as nossas expressões. Mas e na escrita? Como se processam os textos na escrita? Como produzir textos adequados à situação de comunicação? A autora traz, então, uma citação do Moacir Scliar, que diz que escrever é colocar as palavras uma ao lado da outra, é um jeito de organizar o pensamento, mas é, sobretudo, um jogo, como aqueles jogos de armar. Então, pensando na linguagem como esse jogo de interação, nós temos que entender que os jogadores são compostos por dois, que é o eu e o tu. O eu é quem fala e o tu é o interlocutor. E tem esse jogo de troca. Então, se eu estou falando, eu sou o eu, e o tu é o interlocutor. Se eu estou ouvindo, eu sou o tu. E vai nessa troca de interação mesmo. Então, os interlocutores, eu e tu, estão em constante interação. E é necessário saber quem somos, que lugar social ocupamos nesse texto. Nós somos estudantes de letras, funcionário de uma empresa, nós estamos falando como professor, como estudante, como vestibulando, como funcionário, né? Quem nós somos ao escrever esse texto? Nós precisamos pensar também quem é o nosso interlocutor. Qual é a sua faixa etária, o seu lugar social, seus gostos, suas expectativas em relação ao texto, que imagem ele faz do autor e que efeitos nós pretendemos gerar nesse leitor. Então, são perguntas muito importantes que nós precisamos levar em consideração ao produzir um texto. Então, a autora ela traz esse conto, esse mini conto, que ilustra muito bem isso que ela está querendo dizer. Aí eu vou ler para vocês aqui. O título é A Maneira de Dizer as Coisas. Conta uma história que um sultão sonhou ter perdido os dentes. Ao despertar, mandou chamar um adivinho para lhe interpretar o pesadelo. Que desgraça, senhor! Exclamou o bruxo. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que insolente! Gritou o sultão enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Vais levar 100 chicotadas. Ordenou, então, que trouxessem outro adivinho. Sabido, depois de ouvi-lo com atenção, disse-lhe: Excelso, senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes. O sultão sorriu feliz. Deu 100 moedas de ouro ao intérprete. Quando Felizardo saía do palácio, um dos cortesãos comentou: Não é possível. A interpretação que fez foi a mesma que seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas. O Felizardo respondeu sorrindo: Tudo depende da maneira de dizer. Então, esse texto, ele mostra muito bem isso que a autora está querendo dizer para a gente, porque dá para ver a perspicácia, a sagacidade que o segundo adivinho tem para agradar o sultão. O primeiro adivinho não teve isso e ele apanhou literalmente. O segundo, ele pensou melhor como contar a notícia para o sultão
E ele saiu, tipo, ele deu uma notícia ruim, mas com palavras que o sultão julgou boas. Então, ele foi privilegiado, sabe? Então, é muito importante que a gente reflita sobre como a gente vai expor, que linguagem a gente vai utilizar ao passar uma notícia para alguém, a passar um recado, a escrever um texto. Isso desde as questões mais simples do dia a dia até os textos mais formais que a gente vai escrevendo com o tempo. Portanto, é importante termos domínio da linguagem, de modo que possamos trabalhar e nos fazer entender de forma correta e simples, para que a mensagem seja efetivamente compreendida pelo interlocutor. Mas como fazer isso? Como desenvolver essa habilidade? A resposta é planejando bem o texto que nós vamos produzir. E esse é o próximo passo da autora. Então, uma parte muito importante desse texto, uma segunda parte desse texto, seria as estratégias para um planejamento textual, né? Primeiro, o que é um planejamento textual? Pode passar o slide. Para começar, né, antes, quando a gente pensa que a gente precisa escrever um texto ou produzir alguma coisa, né, de qualquer caráter, a gente precisa ter um esboço, ou seja, ter uma ideia inicial de como esse texto, de como isso que a gente está produzindo vai ser. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm a ideia e preferem já começar da segunda versão e já começar a escrever tudo que vem à cabeça. É uma estratégia, mas aqui a nossa intenção é apresentar outro tipo de estratégia de escrita, que é produzir esse esquema para a gente ter uma visão global do nosso texto. Para a gente, por exemplo, não começar escrevendo um texto de um assunto e terminar de uma coisa que não faz sentido com o começo. Então, a gente tem essa visão geral do que a gente quer transmitir antes mesmo de começar a escrever. E para isso, a gente tem alguns passos. Então, de acordo com o texto, o primeiro passo seria escolher o tema, né? Ou seja, delimitar a temática que a gente vai falar sobre. Por exemplo, nesse caso, a gente pode imaginar que o tema seja violência. E esse tema, que está aqui em cima dessa imagem, a violência, ele é um tema bem amplo, né? Mas é o nosso tema, violência, ponto. Pensamos nisso, ok. Então, a gente pode passar para o segundo passo. Pode passar o slide, isso. Aí, o segundo passo, né, após o tema escolhido, o segundo passo seria delimitar esse tema, ou seja, especificar um pouco mais sobre o que eu vou falar da violência. Pode voltar lá para o primeiro. Isso. Por exemplo, aqui a gente consegue mostrar várias ramificações. Esse tipo de mapa aqui a gente pode chamar de uma árvore temática, porque ele tem o tema, aí ele vai ter os galhos com as ramificações desse tema. Então, se o nosso tema é a violência, uma delimitação desse tema pode ser, por exemplo, o tipo de violência, porque existem vários. Aqui a gente tem o tipo urbano, rural ou policial. Então, vamos imaginar que para delimitar esse tema a gente escolheu que o nosso tipo de violência vai ser a violência urbana, especificamente a do tráfico. Então, pronto, fizemos o segundo passo, delimitamos um tema dentro desse tema maior. Pode passar. Aí, isso feito, a gente vai para o terceiro passo, que é a leitura do material acerca do assunto, que é uma parte muito importante, né? Porque a gente não consegue falar, a gente não consegue escrever sobre um assunto que a gente não entende. É muito difícil eu pegar para escrever um texto para uma coisa que eu não sei. Então, se eu não entendo sobre o tema violência, como eu vou escrever um tema? Como eu vou escrever um texto sobre isso? Então, para a gente conseguir produzir esse texto, esse material sobre esse assunto, a gente precisa fazer a leitura de materiais específicos. A gente pode fazer a leitura de textos sobre o tema, sobre de algum outro autor. A gente pode ler notícias, revistas. Sobre a violência em específico, talvez seja bem interessante pesquisar em jornais, noticiários mesmo. Como essa violência, né, acontece, como ela está sendo noticiada para a população, talvez fosse uma forma interessante de estudar sobre esse assunto. E essa parte pode ser que ela demande um pouco de tempo, porque, né, você precisa conhecer e fazer leitura de várias coisas, mas é uma parte essencial que não tem como, não dá para escrever um texto pulando esse passo. A gente precisa
ter as fontes e ter o material teórico do assunto que a gente vai escrever. Aí, a partir disso, né, passando dessa parte, a gente tem o 4 passo, que é a seleção de um dos aspectos apontados. Então, essa parte a gente pode especificar talvez ainda mais esse tema. Pode voltar lá em cima. Por exemplo, vamos lembrar o que a gente já estava fazendo. A gente está falando sobre a violência urbana, especificamente o tráfico. Mas outra especificação que eu posso trazer para esse tema também pode ser as consequências. Então, o meu texto pode ser sobre as consequências da violência urbana, né, relacionada ao tráfico. Então, eu estou especificando e eu posso trazer essas consequências, por exemplo, colocadas no tempo e no espaço. Então, eu posso trazer as consequências do tráfico, né, dessa violência urbana, na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 2000. Né? São temas mais específicos para realmente aprofundar no que eu quero falar. Pode voltar lá embaixo. Passando isso, a gente tem o 5º passo, que é uma reflexão que é interessante de fazer, que diz sobre qual o efeito causado pelo nosso texto. Então, qual seria o propósito de eu estar escrevendo esse texto? O que eu quero causar no meu leitor? Eu quero que o meu leitor fique pensativo sobre o assunto? Eu quero causar uma reflexão? Eu quero que esse texto seja o início de uma discussão para talvez pensar numa possibilidade de melhora sobre o tema? Eu quero causar uma revolta, né? Então, é uma parte importante para pensar o porquê que eu estou escrevendo esse texto, o que eu quero que o meu leitor entenda sobre esse assunto, né? Sobre a abordagem desse assunto que eu estou trazendo. Pensada essa parte, a gente pode ir para o 6º passo, que é para quem o texto é destinado. E, então, eu vou escrever esse texto. Eu vou escrever, sei lá, esse tema em específico talvez fosse um pouco difícil, mas alguns outros temas eu poderia pensar. Eu vou escrever esse texto para crianças? Eu vou escrever esse texto para alunos universitários? Eu vou escrever esse texto para o meu professor? Porque dependendo para quem esse texto é destinado, a forma que eu uso as minhas palavras, a forma que eu estruturo o meu texto é diferente. Então, se eu for escrever um texto para uma criança e um texto para o adulto, eu vou usar vocabulários diferentes, eu vou ser entendida de formas diferentes, e é muito importante pensar nisso escrevendo. Até para não escrever coisas que não sejam adequadas, né, para a faixa etária, por exemplo, que eu estou imaginando isso. E claro que quando a gente escreve um texto, por exemplo, publica na internet, ele acaba virando, né, domínio público, assim, qualquer um pode ler, mas a gente sempre tem esse leitor presumido, que é um leitor que eu espero que vai ler o meu texto. E é esse que a gente tem que pensar. Passado isso, a gente pode ir para o 7º passo, que é o último, que é o passo que fala sobre a estrutura e a organização textual baseado no meio de circulação. Ou seja, como eu vou estruturar esse texto? Qual que é o gênero, né, para começo de conversa? Qual é o gênero que eu vou escrever e como é a estrutura desse gênero? Por exemplo, como são os parágrafos? Como eu vou estruturar lá no documento mesmo que eu estou escrevendo, né, o espaçamento, enfim, tanto de palavras que são adequados para esse gênero. E também a gente tem que pensar em onde ele vai circular. Por exemplo, se eu vou escrever um texto que vai circular num jornal impresso, ele vai ter uma estrutura de uma certa forma. Se eu for escrever um texto que vai circular na internet, ele vai ter uma estrutura bem diferente. Então, a gente precisa pensar como esse texto vai se portar no meio de circulação que ele vai estar. Então, não é só pensar quem vai ler, mas na forma que ele vai ser lido, se o meu tema e se a minha estrutura elas estão adequadas para a forma que esse texto vai ser apresentado. E aí, pode passar um slide. Aí, o texto, né, da autora, ele traz um exemplo específico sobre a violência, mas a gente decidiu trazer um tema próprio nosso, né, que trata sobre mulheres. Bom, então agora a gente trazendo para a prática da temática de como elaborar um texto, a gente vai pegar então um tema mais amplo, uma visão globalizada do texto, que vai ser retratar mulheres. Pensando nisso, a gente tem uma ramificação sobre a visão dela. A visão pode ser social, a visão pode ser propriamente do homem e a visão própria dela mesma. Então a gente tem essas 3 ramificações ainda sobre a visão das mulheres. Pode passar. A gente também pode falar sobre os direitos das mulheres, então a gente pode falar um pouco da história, um pouco dos direitos que são garantidos por lei,
um pouco da história da concretização de alguns dos direitos que elas conquistaram, como o direito ao voto, que é muito importante, que antes não existia. Pode passar. A gente também pode falar um pouco sobre a resistência dela, a importância dos movimentos sociais, como o movimento feminista, as narrativas de algumas delas de forma de resistência, como Conceição Evaristo, que ela resistiu, ela foi atrás da educação dela, um pouco mais velha, um pouco mais de idade, mas ela conseguiu e hoje em dia ela é uma das mulheres mais reconhecidas na literatura. O reconhecimento delas, mulheres importantes no meio dos movimentos sociais, nas narrativas e na conquista dos direitos mesmo. Pode passar mais um slide. E a gente também pode falar um pouco na influência cultural do tema das mulheres na cultura, com mulheres influentes, o papel delas nos meios de comunicação hoje em dia, a contribuição dela nos meios culturais para o progresso mesmo. Pode passar. Pensando nisso, criamos um conto, uma crônica sobre mulher e o empoderamento dela. Se chama A Dança da Liberdade. No coração de uma cidade vibrante, onde os sons da cultura se entrelaçam com as luzes da noite, vivia Maria, uma mulher empoderada no meio cultural. Ela era conhecida por seu espírito livre e sua paixão pela dança. Desde criança, Maria fora envolvida pelos ritmos e movimentos que ecoavam nas ruas estreitas e nos salões de bailes clandestinos. Apesar das expectativas sociais que tentavam prendê-la a um destino pré-definido, Maria buscava incessantemente a liberdade através da arte da dança. Seu corpo fluía em harmonia com os sons da cidade, desafiando as convenções e moldando sua própria narrativa. Uma noite, enquanto dançava sobre o luar nos degraus de uma antiga igreja, Maria atraiu a atenção de um renomado coreógrafo chamado Marcos. Impressionado por sua graciosidade e determinação, Marcos ofereceu a Maria a oportunidade de participar de uma audição para uma prestigiada companhia de dança. Maria mal podia acreditar na sua sorte. No entanto, ao compartilhar a notícia com sua família conservadora, encontrou resistência e desaprovação. Sua mãe, temerosa das críticas sociais, implorou-lhe para desistir de seu sonho e conformar-se com um destino mais tradicional, que seria casar, ter filhos. Mas Maria sabia que não podia ignorar a chama que ardia dentro dela. Ela se recusou a deixar que os medos alheios sufocaram sua paixão pela dança. Com determinação inabalável, Maria compareceu à audição dançando com uma intensidade e uma expressão que deixaram a todos chocados. Para sua surpresa e alegria, Maria foi selecionada para integrar a companhia de dança. Seus passos ousados e sua energia contagiante trouxeram uma nova vida ao palco, cativando plateias de todo o mundo. Maria tornou-se uma inspiração para muitos, uma prova viva de que é possível desafiar as expectativas e seguir o chamado do coração. Sua jornada não foi fácil, enfrentou críticas e obstáculos, mas nunca perdeu de vista sua verdadeira essência. E assim, ao dançar sob os holofotes da ribalta, Maria descobriu não apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade de ser verdadeiramente ela mesma. Uma mulher empoderada nos meios culturais, cujos passos ecoavam como um hino de coragem e autenticidade. Então, no texto, a gente agora vai identificar alguns pontos que são importantes para a narrativa e também são importantes para essa construção textual. Bom, ponto 1. Qual o tema do texto? O tema do texto a gente pode ver que é o empoderamento feminino. Então, é uma certa resistência também, porque ela vai contra a família dela, contra o que a mãe dela quer que ela faça, que seria das instituições sociais de antigamente, que tinha aquela visão de que a mulher tinha que ficar em casa, trabalhar, cuidar da família, casar, ter filhos e ficar somente presa dentro de casa. Mas ela já foi atrás dos sonhos dela, ela já foi em busca do sonho da dança, que é uma coisa meio pejorativa, uma coisa mais ousada para a mulher, porque dependendo da dança, você já é vista com outros olhos em meio à sociedade. Como o tema foi delimitado, então a gente pode ver que foi uma ramificação meio mista, com o tema mulheres como uma visão principal,
que foi ramificado por uma visão de resistência, uma coisa de empoderamento, que daí já ramificou dessa resistência pela uma resistência mais cultural, uma resistência por meio da dança. Que tipo de leitor o texto prevê? Por ser um conto, uma crônica, ele pode prever vários tipos de leitores, mas em ponto principal seria as mulheres, e com que seja empoderado, seja dado voz a elas agora, e que elas busquem os sonhos dela. Mas o tipo de leitor seria os jovens, principalmente. Que opinião o autor defende? O autor defende a opinião de que você deve ir atrás dos seus sonhos e não se importar muito com a opinião alheia, e sim com a sua própria opinião e seguir os seus sonhos. Com que objetivo foi escrito o texto? O texto foi escrito com o objetivo de dar voz aos sonhos das pessoas, e que principalmente as mulheres tenham essa visão de que elas podem sim ir atrás do que elas querem. Que efeitos pode gerar no leitor? Encorajar o leitor a ir atrás dos seus sonhos, ir atrás do que eles querem, dos objetivos deles, sem se importar com uma opinião, às vezes, que tem essa visão antiquada de não poder fazer porque antigamente não podia. Principalmente na visão das mulheres, que antigamente mulheres não podiam sair além dos seus lares. Então não podiam trabalhar, não podiam dançar, não podiam ter acesso ao estudo, por exemplo. Então, fazer com que o leitor reflita mais sobre o que eles podem ou não, até onde eles podem ir, e que esse pode ir é até onde eles conseguirem ir atrás dos sonhos deles. A estratégia de como dizer foi apropriada? Acredito que sim, foi muito apropriado, porque é uma leitura de fácil acesso. Tem algumas palavras que são mais difíceis, mas mesmo assim faz com que o leitor busque essas palavras, aumente seu vocabulário e ainda assim tenha um entendimento, mesmo não compreendendo algumas palavras do texto. E bom, essa foi a nossa apresentação sobre o texto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula.